Amigos do Futebol Association, falei aqui anteriormente sobre as diferenças entre os esquemas táticos e as estratégias de jogo, estratégias usadas pelos treinadores, principalmente treinadores europeus, estratégias que diferenciam do esquema tático. O esquema tático pode ser um só a ser utilizado por uma equipe durante uma temporada, mas as estratégias de jogo, de posicionamento e movimentação dos jogadores dentro do campo é que diferem de um para outro. Não quer dizer que um esquema tático 3-5-2 seja defensivo, nem que um esquema tático 4-3-3 seja ofensivo. Depende da estratégia utilizada para a movimentação desses jogadores dentro das quatro linhas. Tivemos um exemplo típico disso recentemente no futebol inglês, onde o gigante Chelsea tomou uma goleada de 5-2 para o pequenino West Bromwich, que está em penúltimo lugar na liga inglesa. Estudando o que aconteceu nessa partida, ouvindo declarações inclusive dos jogadores que estiveram em ação nesse jogo, nós compreendemos aquilo que aconteceu. O que aconteceu foi um estudo perfeito da comissão técnica do West Bromwich. Por quê? Sabendo que esse time azul aqui é o Chelsea e o vermelho é o West Bromwich, e quero dizer o seguinte, que eles detectaram essa linha burra de 4 zagueiros quase que no meio do campo, porque a estratégia de jogo do Chelsea era avançar todos os setores do campo, setor defensivo, setor de meio campo, e os atacantes avançarem para impedir a saída de bola da equipe adversária. Mas o que aconteceu é que eles foram surpreendidos, porque a estratégia no 3-5-2 aqui utilizada foi a seguinte: o Chelsea deixa um espaço muito grande aqui nessa região de meio campo, principalmente na intermediária ofensiva, e adiantando a sua linha de defesa, que é a marcação chamada linha burra, que hoje eles falam em linhas, não, é o setor defensivo, que é composto aqui, ó, pelos 4 zagueiros, que é composto também pelo meio campo e às vezes até por algum atacante que volta. Mas essa falha que eu tenho notado na maioria dos jogos, e é por isso que a maioria das equipes tem em suas linhas ofensivas jogadores de velocidade, que é para justamente pegar essa bola aqui nas costas dessa defesa que fica nessa linha burra aqui. E foi isso que aconteceu nesse jogo. Então, a equipe menor tomou espaço, encontrou espaço aqui nesse meio campo para se sobrepor ao gigante Chelsea, e com bolas lançadas nas costas dos zagueiros, no setor defensivo jogando em linha, acabou tomando 5 gols. Essa foi a estratégia do pequeno contra o gigante, que jogou avançado, tentando intimidar e pressionar e atacar, adiantando todos os seus setores para tentar decidir a partida rapidamente. E quando abriu o olho já era tarde, já tinha perdido o jogo. Essa estratégia de jogo, por que eu estou falando isso? Vou falar de esquema tático, vamos falar o seguinte: 4-3-3, na realidade, pode ser 4-5-1, né? Ou pode ser também um 4-4-2, e pode ser também um 3-4-3, que seria o 3-5-2, que na realidade 3-4-3 já é mais difícil, porque hoje, esse negócio de falar que os atacantes jogam 3 avançados, não é verdade. Porque 2 deles, ou um deles, sempre volta para ajudar no meio campo, para sair em velocidade nas costas da defesa adversária. Mas o que me chama a atenção é que eu quero falar hoje sobre a estratégia do jogador de futebol, individual, de cada jogador de futebol. Mas, professor, o que seria estratégia? Nós já vimos que estratégia é a arte de explorar condições favoráveis a fim de se alcançar um objetivo específico, certo? E
O jogador, ele tem, na maioria das vezes, a iniciativa. O que é iniciativa? Iniciativa é a ousadia de fazer uma ou outra jogada de acordo com a condição do jogo de futebol. Fala-se muito hoje em maturação do jovem atleta de futebol, ou seja, antecipando, pulando etapas. Jogador de 16 anos jogando na equipe profissional, jogadores de 17 anos também é a mesma coisa. Então, estão pulando etapas e não estão dando a suficiente condição estratégica para esses jogadores. Por quê? O jogador nessa faixa de idade, normalmente, esses que são utilizados nas equipes principais, eles têm uma característica em comum. Eles têm habilidade, eles têm bom controle de bola, bom passe, enfim, eles dominam a técnica do jogo de futebol. Mas e a estratégia de jogo? Alguém se preocupa, principalmente nessas categorias de base, sobre a estratégia que um jogador tem que utilizar dentro de um campo de jogo? Ninguém usa. Ninguém faz isso. Aliás, poucos atentam para esse detalhe. A diferença entre a estratégia que um jogador tem que utilizar individualmente numa partida de futebol e a condição técnica e ousadia que esse jogador tem. O que seria estratégia? Vamos começar lá atrás, pelo goleiro. A estratégia do goleiro, antes do jogo, ele tem que mentalizar a equipe adversária, qual o potencial da equipe adversária, se é o jogo aéreo, se ele vai ter que se posicionar melhor nas saídas de bola. Na reposição de bola, que ele tem que tocar, jogar essa bola na linha mais intermediária rente à lateral do campo. E os zagueiros, como que ele vai enfrentar um atacante? Um zagueiro que vai enfrentar um Cristiano Ronaldo é diferente daquele que vai enfrentar, tem que pensar diferente de quando ele vai enfrentar um Messi, por exemplo. Ou trazendo aqui para o futebol brasileiro, um Roberto Dinamite, que era um atacante mais ofensivo, mais jogador de área, e um Romário que vinha mais de trás e se posicionava bem nas costas da zaga dentro da grande área, claro, sem se colocar em impedimento. Então o zagueiro tem que estudar o seu adversário, qual a estratégia que ele vai jogar, se ele vai marcar, se ele vai só cercar ou se ele vai chegar tentando antecipar esse atacante. É assim como o jogador de meio campo tem que ser instruído a estudar qual a estratégia que ele vai utilizar, se ele vai fazer toques curtos, se sua equipe tem uma movimentação boa no meio campo com triangulações, ou em losango, ou num quadrilátero, e se a sua equipe tem jogadores de velocidade para que esse jogador de meio campo possa fazer um lançamento longo nas costas da defesa adversária. Assim como o atacante tem que estudar qual a estratégia que ele vai utilizar para vencer a defesa adversária e o goleiro adversário. Por exemplo, hoje a maioria dos goleiros, porque tem 1,90 m, 2 metros de altura, estão jogando super adiantados, quase que na linha da pequena área. Então, os atacantes e meio-campistas ofensivos e até os alas acostumaram e treinaram a bater tirando a bola com meia força, tirando do goleiro e a bola entrando em diagonal no canto contrário ao que o goleiro se encontra, porque ele está adiantado e ele toma o gol por cima e não consegue chegar na bola no tempo hábil para fazer a defesa, então ele perde o tempo de bola. Outra estratégia, o atacante que vai enfrentar um goleiro, tenho visto por aí, inclusive no futebol europeu, em vez dele chegar 1 metro, 2 metros antes do goleiro, quando está de cara com o goleiro, ele, a bola e o goleiro, ele tem que dar o corte no goleiro. Normalmente eles estão tentando finalizar, e os goleiros, como tem uma envergadura maior hoje em dia, por ter 1,90 m, 2 de altura, então tem uma grande envergadura. Então eles abrem as pernas e os braços e conseguem interceptar essa bola. E se você também, atacante, chegar perto do goleiro e não der esse corte 1,5 m, 2 metros antes, ele vai alcançar com os braços a sua bola e vai tirar. Então isso que eu estou falando aqui é a estratégia individual do jogador, do atleta de futebol. Pouca gente fala isso, ou quase ninguém fala isso.
Quase ninguém instrui isso a esses meninos que estão nas categorias de base, sub-15, 17, até sub-20. Ah, e o profissional, professor, o profissional, de tanto levar pancada, de tanto ter experiência dentro do campo, ele aprende por si só o que ele deve fazer numa jogada, se ele deve antecipar o zagueiro, se ele deve antecipar o atacante, se ele deve fazer uma falta tática no meio-campo, se ele não deve, próximo aqui à sua defesa, fazer um atropelamento, chegar com tudo no jogador para cometer uma falta nessa região aqui, próxima à área. Então, essas são as estratégias individuais. Cada jogador tem que pensar naquilo que ele vai fazer na partida de futebol. Ele tem que projetar na mente o jogo que ele vai ter pela frente, o adversário que ele vai ter pela frente, principalmente. E essa orientação cabe aos treinadores das categorias de base sub-20, sub-17, sub-15, para já instruir os meninos a pensarem no que fazer para conseguir, dentro do campo de jogo, uma situação favorável à sua equipe. Essa é a diferença entre a estratégia e a técnica do jogador de futebol. O jogador de futebol que tem a sua técnica, tem a sua iniciativa, a sua ousadia. Então, a diferença entre estratégia e iniciativa é essa ousadia. Iniciativa é a ousadia que o atleta tem de improvisar uma jogada, um drible, um cruzamento, um chute a gol de média e longa distância ou até dentro da área. Isso é uma iniciativa que é individual de cada jogador. E a estratégia que esse jogador individualmente tem que ter é justamente o que ele vai fazer de acordo com o seu adversário. Qual estratégia de posicionamento melhor para enfrentar o adversário. Saber se o adversário dribla sempre pelo lado direito dele, do atacante, então ele tem que marcar mais esse lado direito, dar mais o lado da perna esquerda para o atacante, e assim por diante em diversas situações de jogo. Isso sendo corrigido aqui, dentro do campo, pela instrução dos técnicos aos jogadores das categorias de base, nós vamos ter uma evolução muito maior desses atletas. Porque hoje em dia fala-se muito uma palavra bonita que é maturação, mas esses jogadores estão sendo vendidos para a Europa sem estar no ponto certo de maturação ou de amadurecimento. Então, eles chegam lá, são colocados nas equipes B de Real Madrid, de Barcelona e outros tantos, de Chelsea, e para depois sobressaírem-se na equipe principal, na equipe A. Fica aqui o meu recado hoje, principalmente para você, jogador de futebol, você, garoto, que está no sub-20, sub-17, sub-15. Presta atenção no que eu falei. Converse com o seu técnico, procure as dicas do time do adversário cada vez que você for enfrentá-los e você vai se sair muito melhor, porque com sua estratégia e sua iniciativa, você será um atleta completo e estará pronto para jogar em qualquer lugar do mundo. Um grande abraço, amigos do futebol!